Paulo fala que eles não herdarão o reino dos céus. No mesmo texto lá. Sim, sim. Com o tempo, nós descobrimos que o alcoolismo, ele não é uma perversão, é uma doença. É uma doença. Se é uma doença, não é passível de conversão, é passível de cura. Se é uma doença. O alcoolismo não é... A pessoa convertida não necessariamente será curada do alcoolismo. Ele precisa ser curado do alcoolismo. Tanto que os alcoólicos anônimos têm lá os 12 passos que a pessoa tem que fazer, e uma das regras é nunca mais colocar um pingo de álcool na boca. Porque se fizer, ele volta. Mas é claro que o senhor não está dizendo que um homossexual precisa de cura, né? Eu estou dizendo exatamente isso. Com o tempo, se você disser assim, lá no século I, século II, havia essa percepção. Mas hoje nós entendemos os comportamentos humanos através da psicologia, da psiquiatria e de todos os avanços no estudo da mente, que nós precisamos fazer uma distinção clara entre hoje e não nos ater ferrenhamente aos textos, porque aí nós caímos no fundamentalismo, no literalismo. E o literalismo vai virar uma guerra de versículos. Quem tem mais versículos, quem tem menos versículos. Pastor César. E o que eu quero dizer é que com o avanço da psicologia, assim como eu não posso condenar ao inferno uma pessoa pelo fato dela ser alcoólico, porque a psicologia diz hoje que o alcoólico é alcoólico até morrer. E ele só evita o alcoolismo se ele for um abstêmico. E aí, pastor radical. César, como que a gente lida com isso? Porque aí ele tá descrevendo o desenvolvimento de uma ciência humana como perigoso, impondo significado à escritura. Perigoso, porque... Não, impondo não. Em diálogo, não. Em diálogo... Não tá impondo, mas assim, ele tá propondo. Mas é que assim, quando você vai com esse óculos para esse mesmo texto, lá também fala de roubadores. O cleptomaníaco também é uma doença. Então, a cleptomania, né, isso. também é uma doença. O mentiroso, a mitomania também é uma doença. Então, tudo vai ter um CID hoje em dia. Tudo vai ter um CID, um código lá na Organização Mundial de Saúde. Uhum. Assim, então, isso aí também... Então, o que eu tenho... na minha leitura, pastor, nesses textos, eu tenho que trabalhar como textos normativos. Aqui no texto está dizendo que é normativo. E aí o senhor disse assim anteriormente... Você não pode ler o texto fora do contexto, que é o básico, né, da exegese bíblica. E Paulo trata tudo como conduta, né? O texto fora do contexto vai gerar pretexto de heresia. Porém, o texto, no seu devido contexto, termina falando sobre o reino de Deus, que as pessoas não herdam do céu. Então, isso, em minha opinião, é atemporal. Ele não está falando de alguma coisa para uma cultura de uma época, não sei o quê, porque ele está dizendo, quem vive assim ele tá não herda aquela cultura. o a reino. Carta é dirigida especificamente a uma igreja. Mas por que está traduzida na nossa Bíblia? Hã? Por que está traduzida na nossa Bíblia? Aí vamos entrar num outro debate que agora é nós temos o Conselho de Nicéia e como que o imperador pagou os bispos. Que é verdade. Vamos para outro programa. Vamos para os áudios, então? Vamos ouvir os áudios mas deixa eu só concluir essa questão, porque, por exemplo, se você transforma num CID todos os textos que estão... Todas as condutas aí, aqui, descritas aí. Num tipo de enfermidade, uma doença, não sei o que lá. Então parece que a pessoa... Não, eu não estou... Eu estou dizendo aqui... Mas ela se torna inimputável, no caso. Eu só disse exatamente... Não, eu só estou querendo dizer que... Não. O beberrão, o bêbados aqui... Não, né, o que eu estou dizendo é o seguinte. Assim como a gente aprende que o alcoolismo... E você não vai discordar de mim, que o alcoolismo é uma doença. Tem CID para o alcoolismo, é verdade. Assim como tem para o cleptomaníaco. Mas eu não estou afirmando que a homossexualidade é uma doença. Sim, não. Eu estou afirmando que houve um avanço na compreensão dos comportamentos humanos que tirou o alcoolismo da perversão e colocou na doença.
E aí não eu fez o mesmo e não- com o... E a homossexualidade Mas a tirou da doença e colocou como um comportamento. mas não, a como minha- comportamento não. A Bíblia trata Uma como identidade, comportamento, colocou uma como identidade, identidade. que é aí que Mas está a divergência. Então, e a minha resposta a essa fala é que tem CID também para o ladrão, que a Bíblia chama de Sim, mas ladrão. não, E pro mas mentiroso. E tem Não, CID. mas Tem aí- CID pro mentiroso. Não, tem CID pro adúltero. Tem CID pro Tem CID pra tudo. psicopata. No Tem DSM CID tem. pra todo mundo. Então, não tem é. CID não pra si- tudo. Não significa porque isso aqui é uma doença, que aí então eu tenho que. Aí como isso aqui é uma doença, então eu vou ser crente a parte disso aqui, não vou lutar contra isso aqui. Não. Eu creio que Não. Não. o viciado lá, eu não sei como fala, o alcoólatra, melhor. O alcoólatra, Alcoólico. ou o cleptomaníaco, ou não sei o que, ele tem que lutar também contra tudo isso. E a Bíblia promete uma transformação radical que a gente chama de nova criatura. As coisas velhas se passaram. E eu, inclusive, nós como pastores, meu Deus do céu, a gente vê transformações, assim, triunfais nas vidas das pessoas que a gente convive. E sem Entende? contar que essas doenças, elas começam como conduta. O adicto, né, o viciado, o dependente químico, o alcoólatra, ele começa como uma questão de Mas conduta. o homossexual, a pessoa homossexual, lésbica, ou homossexual masculino, ele não começou com uma conduta e que desembocou numa perversão. Ele se viu, ele entendeu a sua identidade assim. E entendeu essa identidade muitas vezes quando ainda era criança. Alguns na adolescência, quando estão descobrindo a sexualidade, que é quando a gente descobre a nossa sexualidade, que é durante a nossa adolescência, quando existe aquele despejo de hormônios. Então, o que eu quero dizer é que a identidade do homossexual não tem a ver com desvio de caráter. E a Bíblia, ela é um livro normativo que corrige desvios de caráter. Vamos voltar para essa caráter. questão aqui. Agora vamos incluir um ouvinte. Vamos incluir um áudio de um ouvinte aí. Vamos... Somente. Mas eu concordo, Ó. mas é que não é o caráter que salva ninguém. Não. Entende? Então a minha Não, pontuação salva é aqui... a graça. Exatamente. A minha pontuação É o aqui amor. salva o Salvador. É uma pessoa que salva. Jesus Cristo. É o amor. Vamos lá pro ouvinte. Vamos lá. Olá, pastores, líderes. Meu nome é Jadson, sou da cidade de Jataí, no Goiás. Minha dúvida, ela é a respeito da aceitação da homossexualidade biblicamente, já que a Bíblia condena, né, sexualmente homens com homens e mulheres com mulheres. E como entender, compreender um líder espiritual concordando com algo que biblicamente o Senhor abomina. Agradeço, que Deus possa continuar abençoando esse programa e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos líderes. Obrigado, Jadson, pela participação. Eu acho que essa pergunta já foi respondida Não, e a por ambos pergunta, aqui, né? Não, a pergunta, na verdade, ela tem uma intenção de... É que ela parte de um pressuposto diferente. Acho que os Mas pressupostos eu já tenho foram uma pergunta, colocados eu tenho uma aqui, E né? aí, no fim da pergunta, ele disse assim, então como é que pode um líder... Quer dizer, é uma espécie de acusação. Uma acusação do tipo, isso é... Para você, líder, isso é incompreensível. É incompatível, né? Ele está partindo desse pressuposto que é Então, incompatível. Mas o César falou que tem uma pergunta, eu quero ouvir. Assim, eu acho que se a pergunta fosse mais simpática ao pastor Ricardo, então viria desse jeito para mim também. Como pode um líder ficar contra... Excluir. Mas eu tenho uma pergunta. A partir de quando o senhor mudou, porque eu conhecia a sua posição baseada naquele texto, a partir de quantos anos faz que o senhor vem estudando sobre isso? Olha, eu escrevi um texto, tá no meu site, inclusive, e roda pela internet, aos homoafetivos, vírgula, o ombro de Deus. Foi isso aí. Em que eu falo dessas duas experiências que eu tive com pessoas que se suicidaram. E se suicidaram e a partir daí eu comecei a ter contato pessoal com pessoas que se identificam
dentro do espectro da homossexualidade. Porque a homossexualidade, inclusive, tem um espectro largo, amplo. Você não pode colocar todos que, inclusive, não dá, eu imagino que o senhor não deve ser simpático a todos esses. Porque, não. Existem que são perversões, algumas. Claro. Pastor Gondim. Então, deixa eu dizer, eu mudei quando eu comecei a conversar com as pessoas que amam Jesus, são crentes, salvos, e que conversando comigo, disseram: Ricardo, eu amo Jesus, quero ter um espaço na igreja, sou homossexual, estou casado, e o que eu faço? Ou eu incluo essa pessoa como incluiria qualquer outra pessoa dentro do padrão de Paulo, de que não existe mais macho, fêmea, dentro daquele padrão. Não tô usando o texto, só estou dizendo que é aquele padrão. Nem judeu, nem servo, nem escravo, que somos todos um em Cristo. Ou eu aplico esse princípio na igreja, ou eu vou ser cínico naquilo que prego. Eu não vou ser cínico no púlpito da minha igreja. Por quê? Porque eu vou pregar aquilo que faz sentido para mim. Se estiver errado, eu vou um dia responder diante de Deus. Isso aí. Vou responder diante de Deus e estou preparado para responder, porque eu vou morrer. Está ordenado que todos vão morrer um dia. Então eu vou morrer e vou prestar contas a Deus. No dia em que eu prestar contas a Deus, eu tenho certeza que Deus não levará em conta a minha capacidade de ser hospitaleiro. Hospitaleiro não no sentido da hospitalidade clássica. Da hospedagem. De eu abrir uma hospitalidade dentro da minha mente e dentro dos meus conceitos e dentro do quadrado das Escrituras, que esse é o conceito mais amplo de hospitalidade. O que é? Eu vou relevar certas e determinadas questões que são caras para mim em nome do amor. E aí você diz assim, mas isso pode em nome do amor? O senhor tem essa autoridade na Bíblia, por exemplo? Eu tenho. Porque o amor é maior do que a justiça. Se amor e justiça fossem duas estradas em direção ao infinito, a justiça pararia em algum ponto dessa estrada e a misericórdia e o amor seriam para sempre, porque a benignidade de Deus é para sempre. Então eu não tenho dúvidas que eu, em nome da exclusão ou da intolerância ou da pureza contra o pecado, eu excluir pessoas e ser conivente com mortes. Porque a igreja evangélica nesse país está com as mãos sujas de sangue por não ter aceitado, por ter excluído, por ter discriminado. E muitos filhos de pastores estão hoje na rua, homossexuais, promíscuos, se prostituindo, porque o pai botou para fora de casa. Agora deixa eu fazer uma pergunta, pastor César. Eu já fiz em outra edição do debate nosso. Cabe, diante desse cenário, a igreja fazer alguma espécie de meia-culpa no sentido de como ela tratou as pessoas, não de como ela tratou a questão da doutrina e dos textos bíblicos, mas como ela lidou com as pessoas. E aí a pergunta que eu quero fazer é possível uma igreja e um pastor que entende, que compreende ser pecado a partir do texto sagrado, que compreende ser uma conduta da qual a pessoa precisa ser de alguma forma liberta, ela precisa vencer aquela conduta ou renunciar àquela conduta, é possível que a igreja tenha uma postura acolhedora, de hospitalidade e de alguma forma dê um suporte para essas pessoas, entendendo que, como o Gondim colocou aqui, né, que esses homoafetivos, eles também foram acolhidos pela graça, eventualmente alguns deles podem ter sido salvos, e como é que a gente lida com eles no contexto da comunidade? Pela graça, eles estão salvos. Como é que a gente lida com eles? E tem uma maneira melhor do que essa que o pastor Gondim descreveu aqui? Bom, não é possível alguém falar em nome da igreja. Falar assim, a igreja tem que fazer uma... Por quê? Porque tem igrejas e igrejas, tem pastores e pastores, abordagens e abordagens, teologias e teologias, histórias e histórias. É muito complexa essa Mas no questão. Grosso modo a igreja errou muito em relação a isso?
que igreja está falando? É difícil, eu não estou nesse ponto para falar né, em nome disso. Eu não falo, eu falo em nome de meu próprio nome só. Então, eu falo por mim, nunca destratei uma pessoa, nunca. Embora eu entenda que esse comportamento seja condenado pelas Escrituras. Então, na Bíblia Sagrada, isso está textualmente vinculado a uma perícope que fala sobre salvação. Eu não estou falando, mas naquela época, porque os gregos, porque não sei o quê. Tudo bem, eu entendo que o texto se acomoda dentro da cultura, língua e tempo em que foi escrita, porém, o texto no qual essa perícope está colocado, ele está falando sobre salvação eterna, sobre ir ou não para o céu, entende? Então, isso é difícil. Se ir ou não para o céu e a graça alcançou, então, se a graça alcançou, ele está salvo pela graça. Então, vamos lá. Isso aonde a Bíblia diz naquele Deus. Texto lá que a graça alcançou, pastor, essas pessoas? Então é uma interpretação sua, entende? Vamos dar um passo atrás. Existem basicamente 6 textos na Bíblia que falam sobre a homossexualidade. Na minha opinião, esses textos estão vinculados a relações de poder e a paganismo cultico, prostituição cultica. A mim, quando Paulo fala em Romanos, ele está ali falando de comportamento de prostitutas culticas. Capítulo 2 de Romanos. Enfim, por que nós estamos discutindo homossexualidade e a gente não está discutindo dinheiro? Então, calma aí. Peraí. Por que nós estamos discutindo homossexualidade e nós não estamos discutindo glutonaria, obesidade? Mas aqui na Musical FM tem programa para discutir todos esses temas, viu? A gente discute, mas não dá para discutir tudo na mesma hora. Não pode ser na mesma edição. Não dá para discutir tudo na mesma hora. Mas, por exemplo, pastor, essa abordagem... O que eu digo é o seguinte, os 6 a textos... necessidade de discutir o texto sobre homossexualidade redunda numa questão só. É que a nossa sexualidade, a nossa pulsão sexual, conforme Freud dizia, ela é determinante das nossas relações de poder. E enquanto uma igreja mantiver esse discurso, ela tem um controle total sobre as pessoas. Por quê? Porque quem tem controle sobre a sexualidade controla tudo. Na perspectiva de Freud, né? Na minha. Na sua. Então vamos lá. Primeiro, eu acredito que a pulsão sexual é determinante. Existem mais textos falando sobre a proibição da conduta homossexual do que sobre ceia na Bíblia. Não, mas aí agora, é o que eu falei, não vamos discutir guerra de versículos. Não é uma questão de proporcionalidade, né? O senhor disse que não ia discutir guerra de versículos, mas o senhor que trouxe o número de versículos. Não, o que eu estou dizendo, então, o número de versículos. O que eu quero dizer é que não pode ser para elegemos. Nós que o número de versículos para nós não é para nós um argumento, na minha opinião, com todo respeito. Porque o texto do Sermão da Montanha tem menos do que o texto do... E eles são poucos, mas são claros, né? Exatamente. E esses textos são poucos, mas são claros. O texto claro do Novo Testamento, alinhado com a salvação, em minha opinião, é indefensável. Se o senhor entende que a Bíblia, que a fala de Jesus... Então, essa ideia... O que está em jogo aqui... A ideia teológica... Se eu concluir, a ideia teológica de que tem que ter 3 textos para aquilo, eu sei que o senhor não disse isso, mas não é bíblica. Essa ideia. Não. Essa ideia é uma construção humana. Agora, um texto só já estava bom. Já valida se essa... ele está alocado num documento bíblico. E aquele documento bíblico está falando de eternidade, um texto já está bom. E a misoginia do Antigo Testamento? Então, mas a desvalidação da mulher. De verdade, a gente pode... tratar esse assunto. Não, a gente pode tratar esse assunto, mas não é esse tema que nós estamos tratando. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é que, se não é esse tema, por que é que se é rigoroso em um só texto? Porque esse um só texto que eu estou usando é do Novo Testamento falando de salvação. E o texto que eu estou falando não é... E a gente é, a modo geral, leniente
com outros textos que são mais incisivos ainda, e a gente fala, não, isso aqui a gente tem que interpretar. Não, isso aqui a gente tem que levar em conta. Usando como... Isso aqui a gente Eu entendo seu argumento, mas o senhor está usando um texto que não é incisivo do jeito que o senhor está falando que é. Então... apedrejar adolescentes em praça pública calma aí. porque foram desobedientes ao pai, está lá em Levítico. Então, calma aí. De verdade, a gente pode uma hora tratar esse assunto sem problema, mas eles apedrejar não são... um adolescente que foi desobediente aos pais eles não em praça são... pública, está na Bíblia. Então, mas eles não são... O senhor aí é relativizar. Então, o senhor não, tá não estou relativizando, não. O senhor está pegando um texto que não é o tema do assunto. Não, eu só estou dizendo que trazendo como se... Mas se assim, a gente usar diante... essa regra então, e essa régua, nós temos que usar que o senhor está diante de um texto bíblico alocado numa perícope que fala de salvação. E salvação é pela graça, e você está atrelando salvação a uma identidade. Não, quem está atrelando salvação à identidade é o texto. Agora, não, o texto diz meus queridos, essas pessoas... A salvação é pela graça, não vem de vós, e quem salva é Jesus. Verdade. Mas o texto... Agora eu quero aproveitar, nós estamos partindo para o segundo fim do nosso programa. Que não são dignos do reino de Deus, entende? Então eu entendo aqui como salvação. Quem não é digno do reino de Deus, nós estamos partindo aqui para o segundo encerramento do nosso programa agora no YouTube, nas redes sociais, tá bom? Agora é pra valer. Agora vai terminar e não vai ter só se for no café ou no churrasco, no churras depois do filho pródigo, a gente vai fazer aí para continuar conversando. 3 minutos para cada um dos pastores apresentar suas considerações finais sobre o tema e falar especificamente com aquele que está nos assistindo, com a pessoa que está nos assistindo, que tem de verdade, não que veio pronta para o debate, né, com suas opiniões, mas a pessoa que está de verdade com questões relacionadas sobre esse assunto, com perguntas e mais do que perguntas, especialmente aqueles que estão em crise, talvez pessoal ou dentro da família, dentro do ciclo de amizades em relação a esse tema. Gostaria que vocês apresentassem, começando pelo Gondim e depois, em seguida, Pastor César. Gondim, pode falar. A minha fala é primeiro para... 3 minutos, tá? Para as famílias, eu vou usar até menos, para as famílias que tem pessoas homossexuais. Não exclua, não jogue fora de casa, não faça com que o seu filho se sinta como os leprosos se sentiam no tempo antigo, que precisavam gritar em praça que eram leprosos para as pessoas se afastarem. Não faça isso, porque é totalmente errado e contraproducente. E a outra fala que eu tenho é para pessoas homossexuais. Você é amada, você é amado de Deus. Você é querido, você é querida de Deus, como você é. E eu tenho uma frase minha, do meu coração. É que Deus ama o pecador e respeita a intimidade de cada um de nós. O que acontece com a sua vida sexual deve ser conduzido da mesma maneira que eu conduzo a minha vida heterossexual. Com respeito, com valorização do outro, sem mentiras, sem engano, sem promiscuidade, sem leviandade. É assim que eu uso essa regra para mim. E eu quero que você use para você. Porque esse é o mandamento bíblico. Que nós nos comportemos como filhos e filhas de Deus, íntegros e verdadeiros. Como luzeiros, como Paulo diz. Em meio a um mundo caído, em meio a um mundo pecaminoso. Então, se sinta amado, se sinta amada. Você que ama Jesus, eu tenho o maior respeito pelos homossexuais que amam Jesus e insistem em frequentar a igreja. Para mim, eles têm mais fé do que eu. Porque se eu fosse excluído e fosse discriminado e fosse olhado de soslaio, como muitas pessoas são, nas igrejas evangélicas, eu jamais colocaria meus pés lá. Eu jamais pertenceria. E o simples fato de você querer frequentar uma igreja, isso mostra muito para mim o tanto que você quer amar a Deus, quer servir a Deus e quer ser do Senhor. E você é muito bem-vindo no coração de Deus
E Deus ama e respeita a sua identidade e a sua intimidade. Onde é que os ouvintes podem encontrá-lo nas redes sociais? Olha, eu tenho um Instagram, Ricardo Gondim, que eu escrevo e eventualmente dou uma fala pequena, mas eu mais escrevo do que dou fala e escrevo. Meu Instagram é Ricardo Gondim, tudo junto, com M de Maria no fim. E nós temos um YouTube no canal da Bethesda, Igreja Bethesda de São Paulo, que estão ali as minhas pregações. Aí. E aí, se você tem algum tipo de reserva com respeito a mim, me ouça e veja se faz sentido o Então, que eu quem prego. quiser acompanhar o pastor nas redes sociais é muito bem-vindo. E quem quiser tirar dúvidas diretamente com ele, se alguém chamar no direct, você consegue responder? Consigo. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigado, pastor Gondim, obrigado. E pastor César, suas considerações finais. Eu entendo que começar igual o pastor Ricardo falou, pessoas que têm filhos, parentes, amigos homossexuais, obviamente não maltrate, não é cristão maltratar uma pessoa por conta da sua opção sexual, por Não, conta opção de qualquer... não é opção. É que pra mim né? Assim, Mas vamos ouvir mas as enfim, considerações tá, finais. não é- Uma guerra de terminologias aqui. Mas não é cristão você atacar uma pessoa que age, pelo menos da forma normativa que você não entende ser correta. Né? Não é, Jesus Cristo não ensinou isso a ninguém, nem mesmo os apóstolos, ninguém. Né? Agora, o amor de Deus não é um amor que concorda com tudo, porque senão ninguém precisava se converter. Se o fato de Deus amar significa que Deus concorda com tudo, então você não precisa se converter. Já está resolvido. É universalismo, então, o tom. Mas não. A graça de Deus, ela também é didática, a graça de Deus é pedagógica, a graça de Deus apresenta Deus para a pessoa através das Escrituras. O que nós temos é a revelação bíblica. E a revelação bíblica é o que Deus... cada um, eu sei que é fonte para muitas interpretações diferentes e tudo mais, mas leia o texto bíblico. Leia o que a Bíblia diz a esse respeito. Eu apresentei aqui um texto, a gente ficou mais teologando do que considerando exatamente o texto, mas a Bíblia não concorda, na Bíblia não há possibilidade da pessoa manter esse padrão de conduta sexual ou de caráter sexual. Não estou falando do caráter da pessoa, mas dessa opção, estou chamando aqui de opção. E a Bíblia diz que não herdará o reino dos céus. Infelizmente. Eu gostaria que fosse assim? Não. Mas para os bêbados, para os maldizentes, para os ladrões, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. E eu entendo que esse texto, a forma como ele está colocado lá, ele está para além de culturas. Ele está falando do céu, entende? Então, há esperança em Jesus Cristo para todos os pecadores, pessoas. Todos nós somos pecadores. E vemos em Jesus a possibilidade de sermos novas criaturas. A possibilidade de sermos novas criaturas. E é nessa possibilidade de sermos novas criaturas que nós pregamos o Evangelho. Deus, ele ama o pecador sem concordar de verdade. Porque se ele concorda com tudo que o pecador faz, então não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de batismo, não precisa de igreja, não precisa de ceia, não precisa de nada. Entende? Então, a gente não pode confundir o amor e o respeito que nós temos que ter pelas pessoas com a concordância com as pessoas. E na Bíblia é muito clara essa questão. Mas eu respeito, super respeito a opinião do pastor Ricardo, de mais pessoas que pensam diferente. É uma questão que a mim não me parece claro nas Escrituras essa permissão, porque temos textos claríssimos, né, muito claros ali, caminhando contra essa possibilidade. É o que eu tenho a dizer sobre isso, mas
transformação na pessoa de Jesus. Se você pegar qualquer aplicativo, coloca lá, testemunho de transformação, você vai achar quilos e quilos e quilos e quilos, muitos, de pessoas que começaram quando crianças. Tem uma aluna, deve estar ouvindo a gente agora, ela foi casada com outras mulheres, teve relacionamentos duradouros, não sei se 2 casamentos e tal, e é nova convertida agora. Nova convertida, tá 1 ano, 2 servindo a Jesus, uma bênção. Então, e desde criança se entendeu. Então, eu acho que o pastor Ricardo também conhece testemunhos assim, todos nós conhecemos. Então, isso também pode acontecer com você, enfim, é o que eu penso dentro do texto bíblico, e vai o meu carinho, meu respeito a todos vocês.